Olá, meus caros, eu sou Juan Campos e este é o meu canal. Desde já muito bem-vindo. Você que gosta de teologia, você que gosta de Bíblia comentada, gosta de filosofia também. Bom, aqui você encontra disso e mais um pouco, tá bom? Então, se você não é inscrito, verifica a sua inscrição. Se você não ativou a notificação, peço que ative e deixe seu comentário, sua opinião. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, fizemos um vídeo acerca de uma introdução do livro do profeta Jonas e hoje partiremos para a Bíblia comentada do capítulo 1 de Jonas, do versículo por versículo, estaremos comentando e fazendo uma análise mais devocional, tá bom? Então, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo número 1, versículo número 1, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Ora, logo no versículo 1, temos algo aqui muito interessante. Primeiro, o escritor não tem a preocupação em relatar como Deus falou com o profeta. Sabemos que Deus fala de várias formas. Deus pode falar aos ouvidos do homem, Deus pode falar como o apóstolo Paulo comenta, né? O Espírito de Deus falou ao meu espírito, ou testificou ao meu espírito, que eu sou filho de Deus. Então ele pode falar aos ouvidos, ele pode falar ao espírito, ele pode falar por intermédio de sonhos, de visões, mas aqui não tem essa preocupação em abordar como ele falou. Mas denota-se um ponto importante que, mesmo que o escritor não tenha preocupação em falar como Deus falou, a preocupação do escritor é mostrar Deus falou. Então, a forma que Deus fala, o veículo, não tem tanta preocupação neste enredo aqui. A finalidade e o objetivo dessa narrativa é falar e é dizer que Deus falou com o profeta. Deus fala com Jonas. E o que Deus falou com Jonas? Versículo 2. Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A cidade era grandemente conhecida como o centro do culto à fertilidade, por sua crueldade para com as vítimas da guerra. No capítulo 1, a maldade sobe até a narina de Deus, mas no capítulo 3, a graça de Deus repousa sobre este homem. No versículo 3, diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e a embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode parecer até mesmo uma ironia este texto, este versículo, porque o texto diz que Jonas se levantou, ele se dispõe, porém, o propósito dele se levantar era o propósito de fugir da presença de Deus, de fugir da missão que o Eterno determinou para ele. E o interessante é que o projeto dele de fugir, a fuga deste profeta, o projeto dele é ainda na sua residência. O interessante é que antes de Jonas chegar em Jope, ele já tem um projeto de ir para uma outra cidade, para uma outra terra, que era para Tarsis. Ou seja, era praticamente impossível Jonas descer até Jope, onde estão os navios, e encontrar justamente um navio que ia para o lugar que ele deseja. Era quase impossível isso, um navio fenício que ficava dias, meses no mar, até anos viajando o mundo. Mas naquele dia que ele propôs no seu coração em descer para Jope e achar o navio que ia para aquele dia, ele chega em Jope e acha um navio que ia justamente para o local, para o lugar que ele almejava. Porque sempre haverá navios para nos afastar de Deus. Sempre haverá navios para nos distanciar dos propósitos de Deus. Cuidado com os navios fáceis da vida. Nem sempre você está correndo ou indo em direção às vontades de Deus. Versículo de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Literalmente, a palavra que aparece jogou sobre o mar um vento grande, Gedola, a mesma palavra para descrever a cidade de Nínive. Ou seja, se Jonas se recusa a ir à grande cidade, Deus envia um grande vento. Gente,
Em nosso meio, principalmente contemporâneo, dificilmente nós ouvimos dizer que Deus envia vento, que Deus envia tempestades. Neste caso aqui, a soberania de Deus é tão grande que ele envia um grande vento. Ou seja, se Jonas não quer ir para a grande cidade, eu envio um grande vento. Porque até no vento, a sua graça é manifesta. Se você observar, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala: Deus sussurra no prazer, mas ele grita no sofrimento e na dor. E ele usa a seguinte frase, né? O sofrimento é o grande megafone de Deus, que desperta uma geração que dorme. O sofrimento, o vento e a tempestade têm um propósito. A gente vai saber qual que é esse propósito com base nesses textos aqui do capítulo 1. Versículo de número 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido no porão do navio, e ali estava deitado, e dormia profundamente. O interessante é que no texto aqui, pagãos identificaram que a tempestade, que o vento, não era algo natural. Existia algo sobrenatural ali. No ponto deles clamar cada um ao seu Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que os pagãos estão clamando e o profeta está dormindo. Os pagãos estão clamando ao seu Deus, orando ao seu Deus, e o profeta, que é íntimo com Deus, que tinha uma comunicação com Deus, está dormindo. Outro ponto é o desejo de Jonas de escapar da realidade. Mas até naquele profundo sono, a graça de Deus encontra Jonas. O interessante é que o versículo 6 diz que o capitão do navio se aproximou a Jonas e lhe disse-lhe: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. A palavra hebraica levante-se e clame é kunek, que é as mesmas palavras que Deus usou ao chamar Jonas para se levantar e ir clamar contra os ninivitas. O profeta, o interessante desse texto, tinha um ofício. Qual o ofício? Levarem os pagãos a clamarem a Deus. Mas neste texto aqui nós vemos que os pagãos estão pegando o profeta e despertando o profeta para clamar ao seu Deus. Olha que paradoxo isso, né? O interessante é que os marinheiros estavam clamando e agora chega em Jonas, acha ele dormindo e fala: o que você está fazendo dormindo? É tempo de clamar. Clama ao seu Deus. E por que os pagãos estavam clamando ao seu Deus? Porque eles pensavam que o navio iria despedaçar. Mas o propósito da tempestade nunca foi em matar os marinheiros, nunca foi em acabar com aqueles pagãos, e de hipótese alguma foi em despedaçar o navio. O propósito da tempestade, dentro deste contexto, era apenas um: era despertar o profeta que estava dormindo no porão. E o interessante é que ele não desperta para clamar. Ele acorda do seu sono, mas ainda ele não clama. Versículo de número 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que cai sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Lançar sortes era uma forma popular de adivinhação entre as nações pagãs, e ainda é. Neste momento que eles estavam procurando o culpado, e eles lançam a sorte, e a sorte cai apontando para Jonas, era como se fosse um dedo apontando para Jonas e falando: você é o culpado. Mas mesmo assim, Jonas não lembra de clamar. Versículo de número 8. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado deste mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Agora, uma vez separado, por conta que a sorte caiu sobre ele, começam as interrogações. Ora, qual é o seu nome? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? Jonas veio ser o centro das atenções e foi minuciosamente interrogado. Observamos a resposta no versículo de número 9. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Provavelmente, Jonas aqui relata a sua história. Obviamente aqui tem um resumo, mas provavelmente ele deve contar, partilhar fatos da sua vida. No ponto do versículo 10, os marinheiros questionarem. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez?
pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eles tinham a bordo um homem com o qual Deus estava zangado, e estavam afastados de qualquer lugar onde pudesse desembarcar. Ou seja, eles estavam desesperadamente com medo. Um homem que talvez poderia estar carregando uma maldição em sua vida, Deus zangado com ele, era a concepção talvez desses pagãos. E longe de tudo, o que eu vou fazer? O que nós iremos fazer? Observa. Versículo posterior, versículo de número 12, diz: Jonas respondeu, resolvendo a questão aqui: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vós. Talvez o único escape nesse caso, na concepção de Jonas, é a morte. A única forma: me lança no mar. No mar acaba tudo para mim. No mar eu vou ser morto, vou ser destruído pela tempestade, pelas ondas, tubarão, qualquer coisa, porque a morte é melhor. Porque na cabeça de Jonas, fugindo da presença de Deus, fugindo do seu ofício, fugindo da vontade do Eterno, ele sabia, não tinha para onde correr. Talvez a única solução era a morte. Mas a graça de Deus, a mesma graça de Deus que se manifestou a Jonas e falou com ele no capítulo 1, no versículo 1, falou com ele, é a mesma graça que até na mais profunda tempestade manifesta. É a mesma graça que até lá no porão do navio desperta o profeta. Observa o versículo de número 13, olha que interessante. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra elas. O interessante é que Jonas fala: a solução é simples, me lança no mar, acaba a tempestade. E de fato, estava correto. Mas os pagãos e os marinheiros, por outro lado, ao invés de lançar ele no mar, começaram a remar cada vez mais forte. Ou seja, era uma resposta para Jonas dizendo: não vamos decidir você, não vamos lançar você no mar. Vamos achar alguma terra por aqui. Vamos remar. Não vamos lançar você no mar. O interessante é que os pagãos estão exercendo de misericórdia e compaixão. E o profeta não teve misericórdia. Não teve compaixão dos pagãos. No caso, os ninivitas. Versículo de número 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Estes homens não eram cruéis, monstros, mas homens suficientemente religiosos para orar com sinceridade diante de um perigo. O interessante é que aqui você vê literalmente os pagãos clamando agora ao único Deus, ao soberano, ao Deus que enviou a tempestade. Eles estão clamando a Deus e o profeta. Em nenhum momento, até aqui, em nenhum momento Jonas clama. Em nenhum momento o profeta lembra de clamar. Parece que em momentos da nossa vida, nós lembramos de tanta coisa. Lembramos de pedir ajuda para tanta gente, mas às vezes esquecemos de dobrar o joelho e clamar ao único Deus. O interessante aqui também é que no versículo de número 15, já estamos encerrando, diz que em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Os pagãos clamando, fazendo voto com o Senhor, e o profeta nada de reconhecer a soberania do Eterno. O interessante é que neste livro tudo parece que se curva diante da soberania de Deus. Você vê os pagãos, você vê o vento, você vê os ninivitas, você vê o verme que comeu a boboreira, tudo se curva diante de Deus, mas parece que só tem um personagem que de hipótese alguma quer se curvar e clamar ao Senhor, e é o profeta. Porque parece que o povo que deu mais trabalho para Deus não é os cananeus, não foram os egípcios, não foi a Síria. Parece que o povo que mais dá trabalho para Deus é o seu povo.
é o profeta, no caso aqui. Todos estão fazendo voto agora, os pagãos estão sacrificando, clamando. E o profeta? Lançado ao mar, e nada de clamar. Versículo de número 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mesmo Jonas sendo castigado, não foi esquecido por Deus. Mas o peixe era o meio que Deus utilizou para levar Jonas à praia em segurança. O peixe foi especialmente preparado pelo Senhor. Interessante é que mesmo Jonas não clamando até aqui, pelo menos, você vê a preocupação de Deus em não deixar o profeta morrer. Pega um peixe, envia este peixe grande, segundo o relato, envia este peixe grande, ordenou ao peixe grande que o engolisse Jonas, talvez com o propósito de abrigar, de esconder ele naquele momento. De alguma forma, uma proteção, uma segurança. Isso é fascinante, porque não tem para onde Jonas fugir. A graça de Deus o encontra, seja em sua residência, seja no navio, seja no porão do navio, seja no fundo do oceano, ou seja dentro do ventre do peixe. A graça de Deus encontra Jonas. Gostou do conteúdo do devocional? É apenas o capítulo 1. Estaremos comentando aí no capítulo 2, 3 e 4. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua opinião e compartilha com outros também que gostam deste conteúdo. Vai ser uma honra continuar este devocional com vocês. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo.